nossa revista aqui, ó. Manifesto da A.T. Anacrônica. 3. A nossa percepção dos tempos e os próprios tempos históricos em si estão sendo modificados. E isto é um ato político, com consequências éticas e estéticas. Ponto. Vou repetir. Capítulo 3. A nossa percepção dos tempos e os próprios tempos históricos em si estão sendo modificados. E isto é um ato político, com consequências éticas e estéticas. Ponto. 9. Uma teoria da arte que vale alguma coisa deve refletir o desenvolvimento histórico do seu objeto. A anacronia descreve a arte atual porque dá a definição precisa das experiências socioculturais contemporâneas. No caso do Brasil, como no caso de todas as margens, de todas as periferias, de todos os guetos, a anacronia, de fato, sempre fundamentou a nossa índole. Desde a primeira missa, pretendemos ser os fragmentos das civilizações que brancos europeus armados desembarcavam em nossas baías. Sempre a mesma defasagem de muitas modas em relação às metrópoles. Sempre a mesma oferta de espelhinhos, contas de vidro e panos coloridos. Desde Cabral é isso. Desde Ipiranga é isso. Desde 1922 é isso. De anacronia entendemos. A anacronia é nossa. A anacronia é verde e amarela, como as cores das casas de Bragança e Habsburgo na bandeira da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. 12. Não há mais centro. Não há mais periferia. Tudo é beira. Uma civilização global de fragmentos e despojos. A favelização universal das culturas. Ponto. 14. Mas o que vem a ser anacronia? Pergunta-se o transeunte. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, que é o oráculo do nosso senso comum e bom pensamento, surge e sentencia. Anacronia é o mesmo que retrógrado. Silêncio. Precisamos concordar sempre com o que diz algum Buarque de Holanda? Não. Concordamos com o Aurélio sobre anacronia? Não. Somos historiadores artistas e artistas historiadores. Nossas matérias-primas são os vestígios das linguagens humanas nos tempos. Nossas matérias-primas são os vestígios das linguagens humanas nos tempos. Nós sabemos, por ofício e experiência própria, que a anacronia não é o mesmo que reacionarismo, passadismo nostálgico ou fixação em representações acríticas e mitificadas do passado. César morto por um tiro de Brown. Esta foi a fórmula de choque com o qual Lucien Febvre, ver Wikipedia, ilustrou a ideia de anacronia. A anacronia é a invasão de uma época em outra, diz a literatura historiográfica. É a mistura dos tempos. Júlio César morto por um tiro de metralhadora em pleno 44 a.C. Isto é a anacronia. 10. David Bowie, um dos maiores estetas do século XX, considerava Adolf Hitler o primeiro rockstar. 1. Ontem vi um vídeo na internet 3.0. Era um homem gravando a si mesmo enquanto bebia num só gole um copo inteiro de chorume fresco. Ele queria likes. Somos sobreviventes de um mundo pós-apocalíptico. O pesadelo dos humanistas catastrofistas da primeira metade do século XX, Eugênio Zamyatin, T.A. von Harbaugh, Aldous Huxley, George Orwell, depois transformado em ficção premonitória pelo cinema estadunidense, Robert Wise, Don Siegel, Stanley Kubrick,
Franklin Schaffner, Jorge Romero, John Carpenter, e vendido como entretenimento familiar mundo afora, concretizou-se pelas mãos da burguesia de Wall Street e associados na atual paródia de todos os infernos já concebidos pelos poetas. A pandemia, iniciada em 2019, é o último capítulo de um livro ruim, cujo prólogo foi escrito em 1973, no Chile, com o sangue de Salvador Allende. Todos os Chicago Boys, Augusto Pinochet, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, George W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush Jr., Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden, fantoches do complexo industrial militar estadunidense e sistema financeiro internacional, numa orgia de brochas, conceberam um mundo que cagou a nossa geração, a descendência inepta dos chamados baby boomers. E aqui estamos nós, os herdeiros atuais de uma montanha de lixo. O chorume que escorre dela é anacrônico. O resíduo líquido formado a partir da decomposição de matéria cultural presente no catálogo de importados dos grandes centros do capitalismo tardio e convulsionado. O chorume que você também bebe. O chorume que você está bebendo agora. Spleen de deuses. 13. Ser contemporâneo é uma questão de classe. A pobreza nos obriga ao convívio com as diferentes temporalidades tecnológicas do lixão e com a arquitetura anacrônica dos barracos. Somos caçadores, coletores que sonham os sonhos de bilionários que nos exploram enquanto leem Isaac Asimov. 2. Você foi enganado, campeão. Você foi enganada, florzinha de primavera. Você não é especial. Você não é o menininho da mamãe. Você não é a princesinha do papai. Você é a mão de obra barata e dispensável que em breve será substituída pelos seus filhos e filhas. Aquela gente sem futuro, sem passado e sem presente, que você, devidamente programado pelos roteiristas de telenovelas e séries de streaming, irresponsavelmente pôs no mundo. O mundo que já é a distopia e o será ainda mais, conforme a avaliação de todos que ainda ligam ou ligavam, Lé concreto. De Stephen Hawking, passando por Steven Mesaros, Immanuel Wallerstein, Naomi Klein, Noam Chomsky, entre outros e outras. Falar com você, homo absurdos, em termos um pouco mais elaborados do que os de um vídeo tutorial de 1 minuto, é quase sempre perda de tempo. Falar com você, peça descartável, em termos um pouco mais elaborados do que os de um meme, é quase sempre perda de tempo. Falar com você, ser desmemoriado, em termos um pouco mais elaborados do que os de uma sinopse de série animada, é quase sempre perda de tempo. Tempo, 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 tudo que você não tem. Tempo, 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 tudo que você não é mais capaz de perceber. Tempo, 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 tudo que você não é mais capaz de elaborar. Tempo, 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 tudo que você não é mais capaz de refletir. Tempo, 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 tudo que você não é mais capaz de ponderar. Tempo, 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 tudo que você não é mais capaz de pensar. Tempo, 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 tudo que você não é mais capaz de... Quebrado em sua consciência histórica, você regrediu aquilo que os colonizadores dos séculos de ouro do imperialismo insultariam como bárbaro. Você é a mente selvagem a ser catequizada por trilhões de terabytes de poluição informacional. O animalzinho a ser domesticado ou abatido. A fibra óptica sucedeu a cruz e a espada no capitalismo tardio. Será, pois, aos homens absurdos,
aos novos bárbaros que a arte do século XXI necessariamente deverá falar. 5. O poder distribui o bem comum e, na medida em que o faz, atua esteticamente. As pautas de Davos, a equação do MIT, a agenda do Pentágono, tudo acaba numa instalação do MoMA, num reality show ou num blockbuster de super-heróis. 15. A questão, camarada, não é se você vai morrer. A questão, camarada, é como você vai morrer. Você quer morrer como um cordeiro? Você quer morrer como um cordeiro? Você gostaria de ir ao abatedouro assim como um cordeiro? 8. O mashup é o novo soneto. 4. A tela por meio da qual você provavelmente está lendo isto custou à espécie humana alguns milhões de unidades. Pelo menos 2 guerras mundiais, 2 cidades japonesas, uma Coreia, um Vietnã, todas as ditaduras da América Latina, 2 golfos, um Afeganistão, um Iraque, uma Síria, uma Ucrânia em andamento, todos os massacres, chacinas e genocídios brasileiros, pelo menos desde 1964, e agora ápice da história. Uma montanha de cadáveres descartados por uma pandemia de vírus letal. Um mundaréu de gente triturada para que você tenha com o que preencher as suas horas inúteis e consumir com maior eficácia. Tudo pela circulação do capital financeiro e pacificação social. Você é um mico amestrado condicionado a dar likes. Você sabe disso. E importa? Não, o que importaria? O cinismo tornou-se a sua segunda natureza. A realidade, contudo, felizmente é contraditória. Feche os olhos e imagine. Feche os olhos e imagine Sergei Eisenstein, ou Glauber Rocha, ou Charlie Chaplin, ou Leni Riefenstahl, nus e descalços. Peles pretas e olhares brilhantes. Meninos e meninas do tráfico P2P. Imagine Georges Méliès com um smartphone vagabundo nas mãos. Imagine. É difícil fazer isso. 6. Quanto ao método, partamos sempre do chão. Da urgência do comer e do vestir. Do fundamento lógico das coisas duras e materiais. 11. Toda informação cultural produzida e preservada pela humanidade concentrada ao máximo num único e gigantesco banco de dados. Toda a história da arte virtualmente acessível a qualquer capaz de digitar uma palavra num buscador online. Uma civilização global concomitantemente central e periférica, provinciana e cosmopolita, atual e passadista, tradicional e moderna, revolucionária e irracionária. Todos os tempos históricos e horizontes de futuro possíveis emergindo uns dos outros enquanto descemos as barras de rolagem dos nossos navegadores. A cabeça do astrólogo de Raul Seixas em pleno surto esquizofrênico. Olhe para fora da janela neste exato instante. Vá e veja a obsolência programada para o próximo segundo. O contraste entre a chateza e esfericidade terrestre. A estética Mad Max das carroças dos catadores de papelão. As mensagens medievais estampadas nas camisetas da juventude. A anacronia total. Sete. Abre aspas. O anacronismo é uma praxis estética que visa atualizar a ideia de vanguardas artísticas e políticas para o contexto do século XXI. Fecha aspas. Dirão as notas de rodapé dos manuais de história da arte. Claro, isto sendo otimistas. Talvez não haja futuro, talvez não haja história, talvez não haja arte.
Reivindicamos a anacronia para antropofagizar livremente, não só no espaço. Reivindicamos a anacronia para antropofagizar livremente, não só no espaço, como fizeram nossos pais pernambucanos, nossos avós baianos e nossos bisavós paulistas. Somos cosplayers de Tarsila do Amaral, Bagus e Andrades, e também queremos antropofagizar, mas nos tempos, estes tempos implodidos, pulverizado pela atual fase do capitalismo. Reivindicamos a anacronia em nome do Deus Tempo. Reivindicamos a anacronia em nome de todos os deuses mortos. Reivindicamos a anacronia contra o eterno agora, o contínuo que não nos deixa nem morrer, nem nascer, nem viver. Eis o que somos. Um videogame de madeira, dezenas de janelas reproduzindo simultaneamente vídeos numa cacofonia espaço-temporal, todos os tempos invadindo o presente, todos os tempos reinventando o passado, todos os tempos alterando os horizontes de futuro. Temos mais recordações do que há em 1000 dias. Temos mais recordações do que há em 1000 anos. Temos mais recordações do que há em 1000 servidores. Somos moços e, no entanto, velhos. Somos velhos e, no entanto, contemporâneos. A arte que um dia chamarão nossa, assim será, porque já é anacrônica. Gangue do Lixo ou os abaixo assinados. 2 pontinhos. Matários, Maimbipe, Vila de Nossa Senhora do Desterro, da ilha de Santa Catarina, Desterro, Florianópolis, Floripa, Nova Desterro, Matários, 2 de julho de 2022, ano 3 da pandemia. É isso.